Olá, eu sou Samela Moura. Eu sou Yasmin Guimarães e nesta edição você confere. Passe Livre Estudantil se torna lei em Juiz de Fora. Museu Mariano Procópio completa 90 anos de história. Júlio Coral reforça a defesa do Estatuto Infantil. Que crianças e adolescentes têm direitos garantidos por lei, isso nós já sabemos. Mas será que eles são respeitados? No mês do Júlio Coral, vamos entender a importância desse direito e o papel de todos nós na defesa deles. Brincar, estudar, ser cuidado, protegido. Direitos básicos que toda criança deveria ter garantidos. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Em julho, o Brasil veste coral para lembrar da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e da responsabilidade coletiva na proteção da infância. O ECA é o principal marco legal brasileiro voltado para a proteção das crianças e dos adolescentes. Ele foi criado para regulamentar os direitos fundamentais em conformidade com a Constituição Federal de 1988. O seu objetivo é garantir educação, saúde, lazer voltado para as crianças e adolescentes, e também a proteção contra abusos infantis. As crianças e os adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direito, e não mais como propriedade da família ou do Estado. Apesar da existência do ECA, os casos de violação de direitos ainda são frequentes. Em muitos deles, os responsáveis estão dentro de casa. É imprescindível que a pessoa denuncie exatamente essa violação, e essa denúncia pode ser feita pelo Disque 100, Conselho Tutelar, a uma delegacia de polícia ou até mesmo no Ministério Público ou Defensoria Pública. Negligência, trabalho infantil, abuso físico e emocional são apenas algumas das violências que ainda atingem milhares de crianças no Brasil. Frente a essas situações, o papel do sistema de justiça é garantir que os direitos sejam restabelecidos e os responsáveis responsabilizados. A questão da responsabilidade compartilhada, onde o ECA ele prevê que a criação, o desenvolvimento das crianças é obrigação não só da família, mas também do Estado e de toda a sociedade. A questão da socioeducação versus a punição, porque o ECA ele traz uma nova forma de tratar essas crianças infratoras, que são as medidas protetivas. As medidas protetivas, às vezes, elas são vistas como uma forma de impunidade, sendo que, na verdade, é uma forma de cuidado para proteger essas crianças que vão se desenvolver e tornar adultos na sociedade, além também da questão da prioridade absoluta, da proteção integral, que seria proteger as crianças em todos os âmbitos e dar prioridade para o desenvolvimento delas. O Disque 100 é o principal canal de denúncias. O Ministério Público, os conselhos tutelares e a Defensoria Pública atuam diretamente na proteção das vítimas. Então, o Disque 100 ele é gratuito, né? E ele é de forma anônima e ele funciona 24 horas por dia. Ele recebe denúncias de violações dos direitos humanos, incluindo as crianças e os adolescentes. E após essas denúncias, elas são encaminhadas para uns órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou até mesmo a Defensoria. A escola também é parte essencial da garantia de direitos. É ali que muitas vezes aparecem os primeiros sinais de que uma criança ou adolescente precisa de ajuda. Mais do que ensinar, a escola acolhe, observa e protege. Educadores são peça-chave no combate à violação de direitos. Fazendo uma notificação obrigatória, tentando averiguar, se esse caso precisa ser encaminhado ao Conselho Tutelar. Isso. E nosso objetivo principal é manter a dignidade da criança, deixá-lo a salvo e acolhê-lo sempre. Mudanças de comportamento, evasão escolar, agressividade ou silêncio repentino podem ser sinais de alerta. Por isso, é essencial que o ambiente escolar promova escuta, cuidado e orientação. A gente percebe a mudança de humor, um pouco de agressão, recusa nas brincadeiras, e isso faz a gente se atentar mais ao comportamento daquela criança. Isso mesmo, elas demonstram isolamento, ficam mais arredias e isso já faz a gente ligar o sinal de alerta para dar uma atenção maior e fazer o estudo de caso, trazer para os educadores, normalmente, que têm contato, esse primeiro contato com as crianças, trazem para nós, da sala da coordenação, e está avaliando em conjunto as medidas a serem tomadas. A ação, essa atuação tem que ser rápida, E a gente tem aí alguns protocolos, Por exemplo, quando a criança ela tem 5 faltas
consecutivas, ou essa criança tem 10 faltas alternadas, já é nosso dever legal comunicar ao Conselho Tutelar. Quando uma criança sofre, o primeiro passo é ouvir, e ouvir com atenção e respeito. A escuta especializada é uma ferramenta essencial no acolhimento psicológico. A dor emocional não aparece em exames, mas pode acompanhar a criança por toda a vida. Por isso, o apoio psicológico é tão essencial quanto o jurídico. Sempre uma conversa acolhedora, sempre deixar a criança, né, num ambiente seguro, que ela se sinta confortável para falar, sem pressionar a criança, né, ou ficar fazendo perguntas sugestivas, oferecer mesmo um espaço de escuta para ela, né? O Júlio Coral é um lembrete. Proteger crianças e adolescentes não é apenas um dever do Estado, é um compromisso de toda a sociedade. Afinal, quem cuida da infância, cuida do futuro. Passe Livre estudantil vira lei em Juiz de Fora. A conquista é resultado direto da mobilização dos estudantes. A cidade se junta a outros municípios mineiros que também têm o benefício. O Passe Livre estudantil é uma conquista que transforma a relação dos jovens com a cidade. Em Juiz de Fora, estudantes da rede pública agora têm acesso ao transporte coletivo sem custos, garantindo o direito à educação e ampliando o acesso à cultura, ao lazer e ao trabalho. O passe estudantil foi um benefício muito grande, porque como eu moro num bairro distante, eu tinha que pegar 4 ônibus, 2 de vinda e 2 para voltar, então tinha um custo assim bem alto. Como o passe estudantil, eles perguntaram quantas passagens você precisava, eu coloquei 4 e no final eu fui atendido com as 4 passagens, assim, deu uma economia muito grande. Bom, eu sou estudante de fora, não sou daqui de Juiz de Fora. O gasto com o ônibus era um gasto a mais, né? Eu já tenho que gastar com aluguel, condomínio, e era um gasto extra e que agora que eu tenho passe livre é um dinheiro muito bom que está sendo economizado e que eu posso usar em outros fatores da minha vida. Além disso, antes eu fazia um cronograma de como eu pudesse utilizar os ônibus com o menor gasto possível e agora eu consigo usar ele de forma tranquila, de vir para a aula, de voltar da aula, que às vezes eu tentava descer a pé para não gastar uma passagem. Também o passe estudantil melhorou um pouco o fluxo da questão dos ônibus também. Hoje eu vejo muito mais estudante pegando ônibus. Pessoal que às vezes não conseguia arcar com todas as passagens ou com nenhuma passagem agora consegue utilizar mais. Particularmente eu vejo o maior fluxo de estudantes, principalmente na rota que oferece aqui na UFJF mesmo. Outra coisa que me ajudou bastante também foi que eu utilizava muito circulares, principalmente no transporte aqui dentro da UFJF e transporte para o HU, em questão de estágios. E dessa forma, com o passe livre agora eu não preciso ficar dependendo apenas dos circulares, que também têm seus horários específicos, e posso contar com os ônibus urbanos. Para falar sobre os desafios e o futuro do transporte público gratuito em Juiz de Fora, ouvimos o economista Fernando Agra. Parte da população tem a sua renda muito comprometida com as obrigações do dia a dia. Ou seja, não pagar a passagem vai ser uma ajuda que vai fazer com que a renda disponível da classe trabalhadora aumente. Com o passe livre, essa mobilidade ela aumenta. Então, aquelas pessoas que tinham dificuldade de pagar uma passagem, elas já não vão ter que pagar. Então, isso dá um dinamismo na procura por emprego. Quando eu era estudante de graduação, eu tinha uma condição financeira mais difícil do que hoje eu tenho como um profissional. Então, muitas vezes eu andei a pé para economizar a passagem, para a passagem ser o meu lanche. Então, todo o dinheiro de volta é bem-vindo. Então, tem muita gente que paga com sacrifício para estudar, que para muitos uma passagem de ônibus pode não ser nada, mas para outros representa muita coisa. Então, ela sendo gratuita, ela aumenta a renda disponível dos estudantes, que podem o quê? Consumirem em outras coisas ou até mesmo pouparem. Mais do que um benefício garantido por lei, o passe livre em Juiz de Fora é fruto direto da mobilização estudantil. Foram anos de manifestações e diálogo com o poder público. Uma trajetória marcada pela resistência, pela organização e pela voz coletiva de quem nunca deixou de lutar por um futuro mais justo. O passe livre ele é uma pauta antiga entre os estudantes. A Constituição e também a Lei de Diretrizes de Educação, ela fala que não pode haver obstáculos financeiros que inviabilizem o transporte, a permanência estudantil. Então, essa luta pelo passe livre, ela já vem sido pautada faz muito tempo
e foi uma grande vitória para a gente. Eu sempre falo que antes de nascer a UNE, nasceu a luta em cada coração de cada estudante do Brasil. Quando a gente pensa em cada objetivo que foi da luta estudantil, como o passe livre, eu acho que pós a democratização, pós a nossa Constituição de 1988, a gente vê que os estudantes começam a se organizar cada vez mais. E a partir disso, os municípios começam a lutar pelo passe livre e isso começa a ser muito forte. Por que o passe livre ele é importante e por que começa essa luta? A luta começa a partir do momento em que o filho do trabalhador começa a ir para a escola. Eu acho que isso é um ponto central. A partir do momento em que o filho da doméstica, o filho do operário, ele começa a ir para a escola e ele começa a encontrar dificuldades nisso, não adianta a gente garantir, por exemplo, o direito do PNAES, que é a assistência estudantil, para todos os estudantes, se os municípios e se o Estado brasileiro não consegue garantir a ida para a universidade, a ida para a escola. Então eu acho que pós a democratização, Juiz de Fora começa a beber nessa luta. A conquista do passe livre, ela foi assim um momento incrível, né? Porque ela aí vai garantir a permanência estudantil, porque não adianta o estudante ele passar numa universidade, ele ter acesso a uma escola, mas ele não ter como permanecer, não ter como ir às aulas. Errado aí o estudante ter que escolher, por exemplo, entre almoçar, jantar e a passagem. A ideia principal era que isso se ampliasse e que não ficasse restrito somente à rede pública, mas passasse para a rede privada, passasse para quem faz parte do ProUni, do FIES, porque é um direito, né? Se você está ali estudando, se você está se dedicando, você precisa de auxílio para continuar nesse processo. A militância não pode preservar sua luta num livro guardado num instante. A luta do movimento estudantil é isso daqui que a gente está fazendo, é ir para a rua. A militância é isso, é renovação política e é estar à frente da política, né? A preservação dessa luta é quando um estudante consegue passar no ônibus de graça. Isso, para mim, é deixar a memória muito viva na nossa sociedade. Manter a luta do passe livre vivo é manter a luta dos militantes vivos, é manter a luta da militância na rua, é manter a luta de cada grêmio organizado dentro das suas escolas. O que eu quero manter vivo? Eu quero manter a juventude viva. Os estudantes, quando se organizam, conseguem tudo aquilo que eles querem. Ou, se não, conseguem mostrar que a gente tem uma luta muito central. Que eu acho que é o que a gente fez aqui em Juiz de Fora e é o que eu acho que a gente tem que fazer em Minas Gerais e no Brasil. Segundo o relatório da ONU no mês de julho, o Brasil saiu do mapa da fome. E nesse contexto, iniciativas como o MST contribuem para chegarmos nesse resultado. Mais de 8 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar no Brasil. Em Juiz de Fora, uma das formas de amenizar vem do campo. O Movimento Sem Terra organiza a produção de alimentos que compõem a mesa de muitas famílias da cidade. Os alimentos vêm de assentamentos da região. Agricultores familiares do MST produzem de forma agroecológica. E hoje, as cestas são encomendadas através de um site e entregues semanalmente no endereço Avenida Francisco Bernardino, número 30, no centro. Meu nome é Rogério, eu sou assentado no assentamento Denis Gonçalves há 13 anos, sou um dirigente, militante também dessa organização e meu primeiro contato com o MST foi com a ocupação que teve lá na região da Zona da Mata, no assentamento Denis Gonçalves hoje, que era uma antiga fazenda cafeeira, que é a Fazenda Fortaleza de Santana, são 137 famílias. Que no decorrer, né, do assentamento a gente surgiu a necessidade da gente estar arrumando alguma fonte de renda, até porque o INCRA naquele momento ainda não estava dando toda a assistência que a gente necessitava para estar se organizando nos lotes. E foi daí que surgiu a ideia de a gente estar fazendo a cesta, porque nós tínhamos vários produtores que cada um produzia um pouquinho no seu lote para subsistência e a gente viu ali a possibilidade de estar se unindo e tentando chegar na cidade, né, para poder estar comercializando esse excedente do que a gente produzia lá nas nossas áreas. E a gente ofereceu os produtos e a gente conseguiu juntar os coletivos e a gente conseguiu vir para Juiz de Fora, onde hoje em dia a gente já vende para mais de 50 clientes já, temos uma demanda muito boa e que graças a Deus essa renda também ajuda muito as famílias no assentamento. Eu também sou produtor e também ajudo a organizar essa cesta. A gente, desde a coleta lá nos lotes dos produtores, a separação aqui na cidade para cada cliente e também ajuda a entregá-lo.
Com produtos livres de agrotóxicos, o MST realiza vendas de cestas básicas a preços acessíveis, auxiliando na alimentação de diversas famílias urbanas. A entrega é feita na cidade todas as quintas-feiras e o impacto vai além da comida no prato. O alimento que sai da terra também colhe transformação. Em Juiz de Fora, o MST mostra que a reforma agrária é um assunto de todos, no campo e na cidade. Eu sou a Gabriela, tenho 19 anos. Sou nascida em Governador Valadares e hoje moro no assentamento Denis Gonçalves, que fica em Goianá. Eu estou no MST desde que eu me entendo por gente. A gente conheceu, a minha mãe conheceu o MST, né, quando eu tinha uns 5 anos, por aí no máximo. E a gente foi para um acampamento lá no Vale do Rio Doce, acampamento Padre João, na época, que ficava em Feira Inocêncio. Só que a gente foi despejado de lá e aí a gente voltou para a cidade. Só que a gente não ficou muito tempo na cidade, aí a gente teve acesso ao acampamento, que é onde hoje eu moro, que é um assentamento hoje. Mas a gente veio, enquanto ainda era, numa segunda ocupação, porque eles ocuparam o assentamento Denis Gonçalves, que é onde eu moro hoje, em 2010, foram despejados e fizeram uma reocupação em 2013, que foi quando eu vim para cá. E tô até hoje. A minha mãe, ela decidiu vir, porque é longe, né? É uma distância muito grande de onde que a gente tinha a nossa vida, a nossa família. E ela pensou assim em entrar com a gente, com todo mundo, com a família, para o MST, porque ela conheceu a UFV. E aí ela ficou muito encantada com a UFV. E aí ela ficou pensando muito, nossa, eu queria que os meus filhos estudassem lá um dia. Aí quando contaram para ela que era muito perto de Viçosa, ela ficou super animada. Falou, não, aí eu consigo, mais chances de eu conseguir colocar os meus filhos numa faculdade. Olha, a cesta ajudou muito a gente, principalmente na pandemia, que era o momento que a gente estava, né, todo mundo preso, mas assim, matou a fome de muita gente, sabe? Essa cesta, e a gente conseguia vender bem os produtos e o pessoal gostava e comprava mais e aí o nosso povo foi tendo onde conseguiu um dinheiro, a galera que estava ficando em casa, que não podia mais fazer tanta coisa, não tinha escola, então não tinha nem PENAI, que a gente faz entrega de penais de alimentação escolar, né? Foi um processo que ajudou muito, contribuiu, todo mundo foi muito beneficiado lá no nosso assentamento esse. E a princípio começou com um núcleo só, que o assentamento é dividido em núcleos, né? E aí deu tão certo que a gente começou a abrir, o pessoal dos outros núcleos também traziam produtos para comercializar na cesta. E hoje, como nessa época a gente ainda não tinha cooperativa, não tinha nada, era só a galera que juntou e vamos fazer, sabe? E aí depois que a gente criou a nossa cooperativa, aí a cooperativa foi tomando, né, conta desses processos de venda. Em tempos de desigualdade e insegurança alimentar, o MST reafirma seu papel além da luta pela terra. Ele planta solidariedade, colhe cidadania e alimenta a esperança. O Museu Mariano Procópio completou 90 anos de existência. São muitas histórias através das obras, do espaço e do público. Nos acompanhem em uma visita guiada por esse patrimônio de Juiz de Fora. Alfredo é um mecenas, se formou em Direito, mas nunca exerceu, né, a profissão de advogado, e uma pessoa muito ligada às artes, à cultura. Ele chegou a trabalhar em redação do jornal O Farol, ele foi proprietário de teatro em Juiz de Fora, né? Então era um personagem que transitava entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, muito com essa atuação de colecionador e também de uma pessoa ligada às artes e à cultura de uma forma geral, né? Assim é descrito o Alfredo Ferreira Lage, o fundador do Museu Mariano Procópio, primeiro museu de Minas Gerais, localizado em Juiz de Fora. Alfredo nasceu em 1865, filho de Mariano Procópio Ferreira Lage e Maria Amália Ferreira Lage. Após a morte do pai, em 1872, ele e o irmão foram criados pela mãe. Desde pequeno, Alfredo já demonstrava interesse por colecionar. Aos 7 anos já colecionava minerais. Mais tarde, com a morte da mãe, ele herda a antiga chácara da família, que viria a se tornar o espaço que hoje abriga o museu e as suas coleções. Em 1914, ao assumir a propriedade, ele começa a receber visitas, transformando a casa em um museu particular. Nessa época, também inicia a transferência de parte de sua coleção, que ficava no Rio de Janeiro, para Juiz de Fora. A residência passa a funcionar como um museu-casa, ainda sob posse da família. Em 1921, ele funda o museu com este nome, o Museu Mariano Procópio, e em 1922 ele cria essa galeria, a Galeria Maria Amália, que já foi construída para ser uma galeria museal, né? Então, por isso que o Museu Mariano Procópio é considerado o primeiro museu de Minas Gerais, porque a Galeria Maria Amália ela é considerada
o primeiro espaço construído especificamente para ser museu. E aí depois todos os anexos, os blocos, né, laterais, as salas de cima, que a gente tem uma exposição nas 10 salas em cima, né, no segundo andar, toda essa parte vai ser construída já com o objetivo de expor as coleções do Alfredo, ainda como um museu particular, né? Em 1936, ele doa o museu ao município de Juiz de Fora. Então, esse museu, que era uma coleção particular, ele passa a ser uma instituição pública, gerida pela Prefeitura de Juiz de Fora, e hoje o museu é tombado a nível nacional, estadual e municipal. Hoje, o Museu Mariano Procópio reúne um vasto acervo de artefatos históricos e culturais, além de uma ampla área verde. O espaço atrai visitantes de todas as idades, estudantes e curiosos que, ao caminhar por suas salas e galerias, se transportam para outras épocas da história brasileira. Eu acho que foi muitos anos já, desde quando eu era pequeno, passando de ônibus pela rua, vendo aquele lago enorme do parque. E quando eu era criança também, tenho a memória afetiva de vida aqui no museu, conhecer o parque com a escola. O museu ficou muitos anos fechado, então a parte interna eu conheci mesmo trabalhando aqui na instituição, um pouquinho antes, quando de fato eu visitei, mas foi esse processo. E eu sempre falo que nenhuma pergunta das crianças que a gente recebe é igual. Sempre uma pergunta diferente. Eu sempre me recordo muito da onça lá em cima, na exposição Fios de Memória. Uma vez uma criança me perguntou: tio, ela morreu de morte matada ou morte morrida? Aí eu pensei e respondi: a onça foi de morte matada, porque a gente tem até no pescoço dela a marca do tiro. Mas outros animais, eu acho que foram morte morrida mesmo. Além do parque, que já é muito conhecido pelos juiz-foranos, o Museu Mariano Procópio ainda conta com 75 mil itens no seu acervo. São 36 mil fotos, 8 mil livros, 15 mil documentos e 15 mil objetos tridimensionais. Podem ser mobiliários, coleções, quadros e outros tipos de objetos. Grande parte das obras que compõem o acervo do Museu Mariano Procópio tem origem no colecionismo privado da família Ferreira Lage, especialmente de Mariano Procópio e seu filho Alfredo. A história do museu acompanha a história desde Juiz de Fora. Embora seja um museu da história imperial, sua presença icônica na cidade, a comunidade ligada a ele e também sua história, intimamente ligada com a nossa cidade, obrigam o museu a homenageá-la. Então, com o falecimento do Alfredo, né, ele cria o museu em 21, inaugura a galeria em 22, doa ao município em 36, continua como diretor e falece em 44. Assume a prima dele, Geralda Armon. E para as comemorações do aniversário da cidade, que foi em 1950, né, centenário de Juiz de Fora, ela cria uma política de aquisição de acervo, incentivando a população local, as elites, as empresas, a população de Juiz de Fora de uma forma geral, a doar acervo relacionado à cidade de Juiz de Fora, à região da Zona da Mata, para compor o nosso acervo. E essa ligação com Juiz de Fora faz o público sentir conexão com o espaço. A gente veio aqui há muitos anos atrás, mas na época o museu estava fechado para visitação. Então a gente só podia dar uma volta no parque. Aí já tem mais de 10 anos. Pode falar. 10 anos. Pode falar. Eu vim com a escola de Guarani, a gente veio fazer excursão. Também. Aí é a primeira vez que a gente veio no museu aqui, nessa parte, né? Aí minha mãe adorou, eu também gostei muito. Muito legal, não imaginava que era tão grande, tinha tanta coisa. Você tem tanta roupa no armário que não sabe onde colocar? Curte pagar barato e se manter no estilo? Essa é a proposta dos brechós que você confere agora. Os brechós e bazares vêm se tornando cada vez mais populares, principalmente entre a população jovem. O que antes era considerado roupa de defunto, agora é tendência. Por isso o TJ-UFJF foi ao centro de Juiz de Fora para saber mais sobre esses novos padrões de consumo. Aqui, nós vivemos aqui de doações, né? E hoje os jovens vêm muito aqui comprar. Antigamente sim, hoje não. Hoje, igual para aqui, as madames vêm comprar da gente aqui, né? Porque não tem que negócio mais de antigamente, né? Hoje é assim, e o nosso ponto aqui foi feito. Tem jovem aqui que chega aqui, não, eu quero tantas camisas, né? Quando que isso acontecer? Nunca. Antigamente era roupa de defunto, ninguém entrava em bazar. Ninguém entrava em brechó, né? Hoje não. Existe o bazar e existe o brechó também, né?
Aqui é um bazar. Existe o brechó que as peças são muito mais caras. Nosso bazar aqui não, aqui varia. Peças que nós temos de R$3. Tem peças aqui que vai até R$25. E assim dá para atender todos os públicos, né, Zenilda? É verdade. Porque tem um valor acessível, né? Para qualquer pessoa chegar e comprar. E assim, com isso, faz também a roupa girar, né? Eu acho que esse conceito de brechó, que é um brechó organizado, que é um brechó que tem setorização, atendimento, higienização de peças, as peças passam por um controle de qualidade muito grande. Esse tipo de negócio é um negócio que veio mesmo para mudar o conceito de consumo de seminovo. Né? As pessoas tinham um certo preconceito de consumir um seminovo por conta do bazar, né? Bazar mais de igreja, aquelas coisas de doação. E aí quando você vem com uma estrutura de um brechó que é uma loja, né, que tem estrutura de uma loja, produtos que não parecem que são usados, né, tem qualidade, mas que são produtos infinitamente mais baratos, aí esse tipo de negócio, eu acho que ele ganhou muito comércio, sabe? E a gente tem todo tipo de público aqui, porque o brechó é para atender todos os públicos, né? Então, o preço ele é acessível para qualquer público, só que a qualidade eu acho que trouxe um público que não estava acostumado a usar uma roupa seminova a consumir na loja. Mesmo sendo lojas de referência no mercado de seminovos e sendo comumente confundidos pelas pessoas, os brechós e bazares carregam algumas diferenças entre eles. Tem uma diferença de brechó e bazar, né? O bazar tem muito aquela coisa de doação, peças de pessoas que morreram mesmo e doam, ou peças que, às vezes, com defeito, com alguma coisa. Aqui a gente não pega esse tipo de peça. Então, a gente tem uma curadoria especial, a gente tem uma... E isso atrai muito as pessoas que gostam de marcas, que às vezes não conseguem comprar uma peça na loja, por exemplo, no preço cheio, e aqui no brechó paga um valor muito menor. E a gente gosta de oferecer essa experiência de loja de roupa nova, sabe? Você chegar e ter uma arara separada por categoria, um ambiente limpo, não é um ambiente que você vai garimpar. Apesar dos brechós estarem se tornando mais populares entre as classes mais altas, o uso de brechós e bazares sempre foi uma realidade para as classes baixa e média, como local de troca e acolhimento. Então, eu acho que essa questão de roupa de defunto, de roupa é uma questão muito da classe média mesmo e das pessoas que têm poder aquisitivo. Porque a gente que é de comunidade, eu morava num bairro periférico, e aí sempre tinha os bazares de igreja, os brechós de comunidade, e era onde a gente conseguia ali dar uma roupa bonitinha para o filho, no valor que a gente pudesse pagar. Então isso já era um hábito. Isso mudou porque agora as pessoas viram que monetiza, que dá dinheiro, né? E além disso, tem a questão ambiental também, né? Porque é uma produção exagerada de roupa, que a gente não sabe aonde o planeta vai parar. O nosso brechó não é só sobre vender roupas, é sobre acolher as pessoas. E a gente faz esse acolhimento com elas. A história dos brechós e bazares resistem às tendências, preferências de consumo e às redes digitais, se transformando como uma verdadeira representação da história da sociedade. Juiz de Fora, nos últimos anos, vem ganhando espaço no mundo das cervejas artesanais. A cidade reúne produtores premiados e apaixonados pela bebida. Vamos conhecer de perto como esse mercado está crescendo e por que ele conquistou tantos apreciadores. Juiz de Fora se destaca no cenário da cervejaria artesanal em Minas Gerais. A cidade atualmente reúne diversas marcas e bares especializados, movimentando a economia e cultura local. Minas Gerais é um dos estados com o maior número de cervejaria artesanal registrada no país. Juiz de Fora segue essa tendência, sendo a 7ª cidade com mais cervejarias no Brasil. E para entender melhor, a conversa hoje é com Alexandre, cervejeiro premiado em diversas competições. A ideia é entender um pouco melhor sobre esse universo que desperta tanto interesse. Eu me interessei por um kit de cerveja na internet. Aí adquiri esse kit e eu tinha um amigaço, né, que é amigo de infância da Carla. Nós começamos a fazer cerveja em casa e começamos a fazer eventos com os amigos, que a gente fazia cerveja e chamava os amigos para degustar a cerveja, e com isso a gente foi desenvolvendo algumas receitas e tal. Foi onde começou o interesse.
Mas nem tudo é simples. Custos elevados e a necessidade constante de inovação são desafios para quem atua nesse segmento. Todo segmento, né? Você tem que ter um conhecimento, né? E depois que eu fiz alguns cursos mais avançados na área, então abriu um pouco assim os horizontes. A questão da cerveja em si é uma combinação de várias coisas, né? Conhecimento, acesso a bons insumos, né? Boas práticas de fabricação, equipamento, engloba um todo, né? Do outro lado, quem impulsiona esse mercado são os consumidores. Para a Tainara, a experiência vai além do copo. É sobre ter a possibilidade de experimentar sabores novos e valorizar o mercado local. O que mais me atrai na cerveja artesanal é porque ela me permite experimentar outros tipos de sabores. Porque enquanto a industrializada ela tem aquela coisa mais padronizada, a artesanal me permite sentir aromas, texturas também, né? E aí a gente vê todo o preparo que tem ali com os ingredientes. Dá para ver que foi muito bem selecionado e não tem apenas ali a valorização do local, tem também a valorização do pequeno produtor. Isso também me aproxima ainda mais da escolha por essa cerveja. Com combinações únicas, aromas marcantes e um jeito especial de fazer, as cervejas artesanais conquistam paladares e viram experiências inesquecíveis em cada gole. Até para quem não é fã de cerveja, que acaba se rendendo ao sabor das artesanais. Eu nunca fui muito fã de cerveja, né? Mas a primeira vez que experimentei uma cerveja artesanal foi, assim, sensacional. Porque ela é boa por isso, né? Para você experimentar novos sabores, conhecer estilos e tal. Além de conhecer histórias por trás da cerveja, que é uma coisa que eu jamais imaginei fazer. Curtir o futebol com os amigos já é bom. Se foi em um barzinho, é melhor ainda. Foi esse costume que a nossa reportagem foi conferir de perto. Em Juiz de Fora, o futebol nos bares é algo cultural. Os meios e finais de semana são repletos de estabelecimentos onde as pessoas se encontram para torcer, vibrar e fazer amigos. É na rua central do bairro da Marilândia que o bar ST7 Beer se tornou ponto de encontro para a torcida Flumineiros acompanhar um jogo decisivo do tricolor no Mundial de Clubes de 2025. A gente recebe muitos jogos do Rio, né? Os 4 do Rio, também de Minas, né? Tem pessoal que torce pro Cruzeiro, Atlético, que vem aqui também. Mas o que a gente mais recebe aqui é Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os torcedores Claudemir Mendes e Nino Ribeiro compartilharam suas experiências com o bar e com o Fluminense. Foi dentro do grupo da Flumineiros, ele é tricolor, ele tá no grupo inclusive, e ele acabou cedendo espaço. Ele ofereceu pra gente, em vez da gente dar uma moral pra um bar de uma pessoa desconhecida, por que não dar moral pra um bar de uma pessoa conhecida? E aí ele ofereceu e agora já virou o point. 2 de 2021, que eu tô com a Flumineiros, e sou tricolor desde nascença mesmo, acompanho a caravana sempre que posso, entendeu? Sempre estamos unidos ali em todos os jogos, a gente tá viajando, pegando estrada, sempre torcendo pelo nosso Fluminense. Durante os jogos, a cerveja e a carne é acompanhada de festa, sofrimento e amor incondicional. Uma paixão que independe da idade ou do gênero. No início a gente fica até meio assim de ir aos jogos, de frequentar a sede, mas aqui todo mundo é muito amigo, todo mundo sente muita vontade, então sempre foi muito confortável para mim estar junto ao Flumineiros e acompanhar o Fluminense nessa. Eu gosto muito de vir, mas eu gosto sempre de estar com alguém, né? Alguma amiga, alguma coisa próxima. Me deixa mais à vontade. Eu acho que o clima, né? A música, dá um climinha de arquibancada, assim, que em casa a gente não consegue ter, né? A gente canta sozinho, aqui é mais legal. Cerveja gelada, churrasco e muita paixão. A magia está no bar. É aqui que amantes do esporte mais popular do nosso país se reúnem para expressar o amor por esse movimento social tão importante para a nossa cultura. O futebol. O bar, bem ou mal, ele tem um clima de arquibancada, né? Então, ainda você dá o combustível ali, muitas vezes, de uma cerveja, de algo assim, cria um ambiente muito mais próximo da partida de futebol que você está assistindo do que você ficar vendo em casa. Muitas vezes você precisa extravasar, etc. E achar uma plateia para isso é sempre mais favorável que se ficar gritando dentro de casa. Né? Outro bar que movimenta os meios e finais de semana de futebol na cidade é o Bar da Véia, localizado no Alto dos Passos. O espaço é um ponto de encontro para as torcidas de 2 grandes clubes cariocas. A gente tem aqui principalmente a torcida do Botafogo, que frequenta aqui todos os jogos, né? Sempre que tem jogo do Botafogo, eles estão aqui, e também a torcida do Flamengo.
Então a frequência vem aí de 4, 5 jogos por semana. Nos dias de jogos, o bar se enche de torcedores e de pessoas que querem curtir o ambiente. Ótimo para fomentar a economia do bar. É importante, né? Porque ajuda na parte financeira, a gente vende um pouco mais e acaba que essas pessoas que vêm, os torcedores, acabaram virando amigos nossos. Então vem também fora do jogo do Botafogo, né? Acaba tendo uma frequência maior aqui no bar com a gente. O professor de economia da UFJF, Lorival Batista, comentou sobre a influência desses estabelecimentos no dia a dia dos bairros da cidade. E você começa a ver que certos botecos que eram antes botecos pequenos, tal, começam até a crescer e ter movimentos significativos em bairro, né? Aqui na Cidade Alta, onde eu moro, por exemplo, tem exemplo de vários botecos que ampliaram, né, o seu tamanho e tem uma movimentação grande, né? E acabam significando que você acaba gerando empregos locais, né, para o pessoal que mora no próprio bairro, e pontos de encontro, possibilidade de lazer para quem mora no bairro. Mais importante do que o dinheiro que os bares movimentam ou resultados do jogo são os amigos que o bar pode proporcionar. São pessoas com histórias e rotinas completamente diferentes que se reúnem com apenas um objetivo: torcer para o clube do coração. A paixão pelo Botafogo fez essa amizade gigantesca, que é além do futebol. Então, todos os jogos a gente faz tudo para estar juntos. Quando a gente vai se encontrando cada vez mais. A gente foi criando uma amizade com muita gente, trazendo bastante gente que vai com a gente na caravana para o bar também. Então virou uma grande família, todo mundo se encontra. É um momento que está todo mundo junto e virou uma grande diversão. Bora pra ver que começou o show do meu tricolor! A segunda edição do TJ-UFJF termina por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais @tj.ufjf no Instagram e no YouTube. Até a próxima!